Hoje eu vou começar uma série de vídeos onde eu vou estar compartilhando com vocês reflexões, análises que eu estou fazendo derivado da minha leitura da Bíblia. Por que eu estou lendo a Bíblia? Bem, então eu vou aproveitar para fazer um disclaimer para todas as pessoas que continuarem assistindo esse vídeo. Eu não sou cristão, mas desde que a gente nasce aqui no Brasil, a gente tem contato com a Bíblia através das palavras dos outros, né? E só agora, com 31 para 32 anos de idade, eu penso que eu já consigo fazer uma leitura da Bíblia, porque eu já tenho um repertório grande o suficiente em questões históricas, culturais, sociológicas e também até mesmo na questão religiosa também. Então, assim, eu não sei como é que cada um de vocês vai receber esse tipo de afirmação, mas honestamente eu sinto que hoje em dia eu entendo de coisas o suficiente para fazer uma interpretação mais acurada e mais crítica do que a maioria das pessoas já me expuseram por aí, né? Então, assim, eu já iniciei a leitura desse livro, então eu digo para vocês assim, só continuem me escutando aqui, pessoas que ou não são cristãos, ou se são cristãos não se importam com visões que honestamente serão consideradas assim como heréticas ou uma blasfêmia, né? A gente vive num mundo onde eu posso externalizar esse tipo de pensamento, não com uma intenção assim de ofender quem quer que seja, mas externalizar porque honestamente são indagações, são questionamentos que eu tenho fazendo a leitura desse texto, né? Que é um texto de grande importância para a formação da identidade do Ocidente, digamos assim, né? Então, assim, vamos começar então. Qual é a Bíblia que eu estou lendo, né? Eu vou pegar aqui o livro, que, ó, por que eu vou mostrar o livro aqui? É uma versão atualizada da Bíblia do Rei James, né? Que aqui no Brasil é o Rei Tiago. Então, assim, é uma Bíblia de estudo, sabe? Essa versão aqui tem mais de 1000 páginas, porque ela tem aquelas notas de rodapé e tudo mais. Então, assim, iniciei essa leitura faz alguns dias, né? Eu já li, sei lá, 9 ou 10 capítulos do Gênesis, e honestamente aqui nesse primeiro vídeo eu vou falar só dos 3 primeiros, né? Então eu não vou ficar fazendo aquela questão assim, de mencionar o salmo específico e tudo mais. Eu não sei se eu deveria chamar de salmo, né? Mas mencionar especificamente qual parágrafo é no texto e tudo mais, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a natureza desse texto aqui, né? Então, assim, a Bíblia, sobre a historicidade dela, ou se ela é acurada em sua narrativa, essa é uma questão muito ampla que eu não vou nem desenvolver aqui sozinho. Mas, basicamente, é óbvio que sendo um texto que tem assim, um caráter descritivo da criação do mundo, né, a gente tem que pegar e aceitar que as coisas não são feitas por pessoas que viveram aquelas coisas, né? Por exemplo, até onde eu sei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis sendo o primeiro de todos, foram escritos por Moisés. E como é que Moisés escreveu esse texto? Teria sido através da inspiração divina, né? Algumas passagens talvez nem tenha sido Moisés especificamente que escreveu, mas alguém que estava escrevendo conforme ele ditava. Mas assim, independentemente de ser Moisés ou não, é óbvio que Moisés não estava lá na criação do mundo, que é o que trata o primeiro capítulo de Gênesis, né? Então assim, a primeira coisa que eu vou expor engloba o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, porque a primeira impressão que eu tive fazendo essa leitura é que sequer se trata da mesma pessoa, sabe? A mesma ser, a mesma força criadora. Eu acredito que no primeiro capítulo de Gênesis é alguma força criadora que estava criando o mundo ali, e eu tenho até algumas interpretações interessantes sobre algumas passagens ali, como por exemplo quando dizem que essa força criadora está acima das águas. É interessante que ele está acima das águas antes até de existir o planeta, né? E isso eu acredito que a gente pode tentar levar para uma visão até bem cientificista da parada, que diz que, por exemplo, todas as moléculas de água que tem aqui no planeta Terra são mais antigas do que o próprio sistema solar, visto que essas moléculas de água já existiam no universo antes mesmo da formação do nosso planeta. Então talvez as águas que essa força criadora estava pairando sequer era o planeta Terra, sabe? Sequer eram nossas águas aqui, porque isso surge antes de tudo isso, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, que é uma diferença bem grande da criação da vida humana no primeiro capítulo de Gênesis em comparação ao segundo. No primeiro capítulo de Gênesis, a criação da vida humana não é descrita daquela forma que tem a ver com Adão e com Eva tendo sido extraída, digamos assim, da costela de Adão, né? A força criadora
faz questão de, digamos assim, parece que ela criou o homem e a mulher na mesma hora e inclusive a sua imagem e semelhança. Então só a primeira coisa que eu vou falar aqui, que tipo, essa visão de que a força criadora a força criadora que aparece no primeiro capítulo de Gênesis não é o Deus pessoal que se relaciona com Adão e Eva no segundo capítulo, eu vi que já foi até exposta por vários outros pensadores, né? Então já outras pessoas já tiveram essa sensação, mas tem até uma versão alinhada com os ideais cristãos, que dizem que a mesma força criadora se personificou, se tornou mais humano, se tornou mais assim palpável para poder ter uma relação mais próxima com a humanidade e com Adão e Eva, né? Mas assim, uma diferença bem grande da criação da vida humana para a parte de Adão e Eva, que na minha interpretação do texto praticamente indica que no primeiro capítulo está falando do surgimento da espécie humana de fato, enquanto Adão e Eva é mais uma alegoria ou uma metáfora para uma, assim, digamos, uma família ou uma dinastia, uma linhagem, uma tribo da raça humana que começaria a fazer as alianças com o Deus cristão, que é algo recorrente nesse texto, né? Ah, e só para deixar bem claro, se ainda não tinha ficado, eu não vou ficar falando coisas que vão acontecer adiante na Bíblia, visto que eu vou falar praticamente tudo que eu leio aqui, eu vou querer compartilhar com uma espécie de reflexão, então não adianta também as pessoas ficarem querendo falar assim, ah, mas isso vai ser explicado de outra forma lá no Novo Testamento. Tipo, eu vou ler na ordem cronológica, digamos assim, sabe? Mas enfim, voltando, né? Então assim, a força criadora do primeiro texto ali, parece que ela cria o homem e a mulher no mesmo instante, inclusive tem uma descrição assim de chamar, que fala que os dois são a imagem e semelhança dele. Logo, se o homem e a mulher são imagem e semelhança da força criadora, isso implica duas possibilidades. Ou essa força criadora não era apenas um ser, visto que ele também se referia a si mesmo no plural. Tem uma explicação, tipo, não é uma explicação que deixa isso sem dúvidas, porque eu sei que tem uma palavra, parece que se eu não me engano a palavra é Elohim. Essa palavra quer dizer Deus, mas pode querer dizer deuses no plural também. Então é por isso que é traduzido dessa forma assim, sabe? Mas assim, o ponto é, se essa força criadora que criou o homem e a mulher está dizendo que ambos são a imagem e semelhança dele, ou se trata de duas divindades, ou essa força criadora é andrógena. E eu também vi que essa interpretação também eu não fui o primeiro a fazer isso não, né? No sentido assim que daí a humanidade também teria surgido de forma andrógena. E só para deixar bem claro, o objetivo dessas análises aqui que eu vou fazer nem é sobre se o texto bíblico é verdadeiro em questão histórica, mas interpretar a própria mitologia bíblica baseada nas próprias escrituras da Bíblia, entendeu? Então assim, essa interpretação que eu estou tirando é através do próprio texto. Entendeu? Não é um bagulho que eu estou inventando. Se a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher, quer dizer que é mais de uma divindade, não é apenas uma divindade masculinizada, como é introduzida no segundo parte de Gênesis, né? Ou então é basicamente essa coisa de que é uma divindade que tem os dois gêneros, e criou a raça humana com os dois gêneros também, né? Mas enfim, aí essas são algumas coisas que eu queria mencionar. Ah, mas até mesmo assim, nessa força criadora tem algumas incongruências que, tipo assim, poderia mostrar que, na verdade, desde sempre, que, tipo, como tem que pensar quem é o narrador por trás dessa palavra. Então, se o narrador é o Deus que se diz o criador, talvez ele não saiba certas coisas a respeito da criação. Por que eu estou falando isso? Porque ele descreve, né, até na Bíblia que eu vejo ali, é descrito como dois luzeiros que foram criados para iluminar a terra. E essa expressão é dita luzeiro em vez de sol e lua, porque o nome sol e lua gera uma espécie de paganização, entendeu? Porque nesse ponto da história já existia o culto ao sol e à lua, quando está surgindo o Deus bíblico na parada. Só que daí tem uma questão. Chamar o sol e a lua de luzeiro é errado, né? Chamar o sol de luzeiro é um pouco mais aceitável, mas a lua sequer emite luz, né? Então assim, ou essa força criadora não sabe que a lua não emite luz, então essa força criadora não pode ser a força criadora, ou ela não se preocupa em estar acurada com a realidade, visto que o texto não está ali para ser a verdade, tá só ali para contar uma história que ele quer que seja passada adiante. Entendem? Então, tipo assim, mas é bem errado descrever a lua como um luzeiro, e também até é uma questão reducionista ali, tá, sabe? Porque assim, fazer de conta que a função do sol e da lua é apenas mostrar certas coisas e
e não é tipo assim, não tá diretamente envolvido com a nossa vida aqui na Terra de uma forma bem prática, sabe? É por isso que o Sol e a Lua são cultuados, porque um pouco de observação nesses astros deixava bem claro a influência direta e bem primordial para nossa existência aqui, sabe? Então é estranho que a força criadora já se apresenta tentando tirar o mérito daquilo que ele mesmo criou, sabe? Por que a força criadora aqui não tem ego, que é onisciente, onipresente, etc, etc, etc? Por que a força criadora se incomodaria de ver as pessoas idolatrando o Sol, visto que o Sol, na minha opinião, é digno de ser idolatrado, considerando a importância que ele tem para a nossa vida, sabe? Ele criou algo tão magnífico que a espécie humana identificou como algo primordial para a nossa sobrevivência. E é. Da mesma maneira com a Lua, sabe? A espécie humana organizou a sua vida, a sua sociedade, sabe? Em torno das fases da Lua. Então, assim, por que esse Deus se ofenderia com esse culto aos seus astros se ele colocou lá essas coisas sabendo da importância que elas teriam na nossa experiência aqui nesse planeta Terra? Então, assim, já é algo bem difícil de interpretar, né? Mas vamos lá. E no segundo capítulo de Gênesis, eu não sei se quais que são os comentários que eu vou fazer aqui são do segundo ou do terceiro, mas basicamente eu vou comentar desde a parte que surge esse Deus personificado, sabe, com uma personalidade e outras diferenças que ele tem no relato bíblico em comparação ao primeiro capítulo de Gênesis, é que aparentemente a força criadora já tinha dado nome a tudo. E no Gênesis, aqui no capítulo 2, em primeiro lugar, é dito que Deus que fez o Jardim do Éden, então tipo assim, que Deus era esse, sabe, que criou o Jardim do Éden, botou tudo que ele queria lá, todas as frutas, todos os animais, ele criou um cenário específico para introduzir Adão e Eva, entendeu? Ele primeiro criou a casa que receberia esses dois humanos específicos que ele selecionou para fazer um acordo, e lá ele colocou a fruta do bem e do mal, né? A fruta do conhecimento do bem e do mal, que era supostamente o único fruto que ele não poderia comer, né? Também é algo muito difícil de compreender e explicar, mas vamos lá, né? Então, assim, aí depois que ele cria Adão, ele dá a Adão a função de nomear as coisas. E é dito, aí eu acho que foi nas notas de rodapé, é dito que no primeiro capítulo de Gênesis, lá, enquanto Deus está dando nome às coisas e tudo mais, eles mencionam que tem uma visão bem antiga, oriental, que diz que aquele que dá nome às coisas detém o poder sobre elas. Então é curioso que a força criadora do segundo, ou Deus, né, vamos chamar ele de Jeová ou Javé, sempre que eu falar esse nome eu estou me referindo ao Deus bíblico, né? Então Javé pega e resolve pegar, ele tem essa questão de que ele diz para Adão dar nome às coisas, como tipo assim, por que ele quisesse que Adão detesse poder sobre as coisas, sabe? Como é que Adão entra na jogada? E aí também tem a questão que onde eu sei, o nome Adão quer dizer homem especificamente, sabe? Então não quer dizer tipo assim que existiu um ser humano específico com esse nome, né? Tem aquela questão de ser criado do barro, sim. Para mim nessa hora eu acredito que tudo isso é uma alegoria para representar ou uma espécie de expansão na consciência humana ou de fato o início de uma aliança com esse Deus criador, né? Que não é o Deus criador na minha opinião, né? Afinal já mudou a figura. Então Javé pega e dá aquele comando bem que mais uma vez parece, pra mim é uma tática de manipulação, não tem como ser outra coisa, sabe? Porque assim, por que ele colocou a raça humana lá, a raça humana no caso Adão e Eva naquele cenário, ele diz especificamente para eles não comerem a fruta do conhecimento do bem e do mal, né? E daí tem toda a questão de ter a serpente lá no paraíso. Então, tipo assim, se fosse um Deus onisciente, onipresente, etc, 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 ele saberia de todos esses riscos e saberia exatamente o final dessa história. Então, é como se tu não vai correr um risco que não seja calculado, digamos assim, saber. Esse Deus aparentemente sabia muito bem onde isso poderia acontecer, e eu acredito que é exatamente isso que ele queria. Ele queria que o ser humano tomasse conhecimento do bem e do mal, e tem várias coisas que são bem interessantes sobre esse momento da queda, porque tem uma declaração ali, um momento que essa divindade faz, né, que Javé faz, alegando que agora os seres humanos se tornaram que nem eles, como os deuses. Então, mais uma vez, expõe aquela ideia de que, tipo assim, Javé ou Jeová tem o conhecimento de que existem outros deuses e ele não é o único, porque se ele falou assim, agora o ser humano se tornou igual aos deuses, quer dizer que ele não é o único, né? E também tem essa ideia de que, tipo assim, quer dizer que o que separa o ser humano, tipo, o que para o ser humano aos deuses é esse conhecimento do bem e do mal, diferente de todos os outros animais que agem de uma forma mais instintiva. Então, para mim, mais uma vez, deu uma alegoria para o momento que o ser humano adquiriu essa espécie de consciência, sabe? Entre o bem e o mal, e agora a gente teria
de acordo com a visão bíblica, a gente estava condenado sempre a escolher o mal sempre, né? A gente poderia, por isso que é o pecado. Depois que tu adquire aquele conhecimento, a humanidade automaticamente já se tornou corrompida e, né, Jesus, só depois quando chegasse Jesus aqui que isso seria resolvido. Mas, como eu disse, eu não vou ficar falando o que vai acontecer mais além, né? Então, assim, no mínimo, essa divindade queria que o ser humano passasse por esse processo de queda, né? E daí, outra coisa que eu acho interessante de mencionar daí para encerrar os questionamentos que eu estou tendo aqui nesse primeiro início, né? É a ideia de que, assim, é como se esse Deus estivesse vivendo ali com esses seres humanos, né? Que os seres humanos viam ele, enxergavam ele, então tinha uma relação muito mais pessoal ali com essa divindade, digamos assim. Só que daí, no final, né, eu acho que é no final do terceiro capítulo de Gênesis, rola uma das partes mais estranhas, assim, do relato, do ponto de vista, tentando interpretar de uma forma histórica, que é quando diz que depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, e toda aquela questão também, antes de concluir essa parte, eu vou mencionar que Deus veste eles, sabe, porque agora eles tinham noção das vergonhas, eles tentaram se cobrir com a folha, o que, tipo assim, isso também é uma coisa em congruência com a realidade fora do Jardim do Éden, digamos assim, visto que até o dia de hoje tem sociedades humanas que andam pelado por aí, então assim, é só para uma coisa que fica constantemente destacada nessa leitura, é que a Bíblia é um texto totalmente regional e totalmente histórico. Só faz sentido naquele período, né? Mas enfim, depois de fazer essa contextualização, vamos continuar. Então, o que eu ia mencionar é que Deus dá roupas para eles, então mostra uma vontade assim de continuar mantendo uma espécie de tutela, sabe? Sabe aquele ditado, em vez de tu dar um peixe, tu ensinar a pescar? Então por que Deus não fez os seres humanos aprenderem a cuidar, a fabricar roupas, e ele mesmo fabricou? E também abre uma espécie de especulação, que tipo de roupa Deus fabrica, sabe? Que espécie de agasalho, que espécie de capacidade aquela coisa, essa coisa que protegia, será que realmente protegia Adão e Eva? Outra coisa que a gente tem que interpretar aqui no relato bíblico, essas figuras viveram por séculos, né? Adão viveu quase 1000 anos, imagina-se que Eva viveu o mesmo período que ele também, né? E quando eles são expulsos do Jardim do Éden, é mencionado que Deus coloca um querubim com uma espada flamejante que se move para todos os lados para guardar a árvore da vida, né? Que essa árvore da vida aparentemente era algo que poderia conceder imortalidade para os seres humanos, visto que nessa época os seres humanos viviam quase 1000 anos, entendeu? Mas assim, parece que Deus ou a força criadora estava ok que a humanidade vivesse quase 1000 anos, mas a imortalidade seria tempo demais. Então assim, é dito muito assim superficialmente, porque nós temos que pensar também assim, olha, como eu disse, esse vídeo é considerado herético e blasfemioso porque eu estou tentando interpretar a personalidade de Deus e a intenção de Deus. Por que eu estou fazendo isso? Porque, assim, ao contrário do que os pastores e os padres tentam fazer, que a gente nunca vai entender a mente de Deus, essa figura da Bíblia é totalmente interpretável e compreensível. Se existe uma força criadora, que eu acredito que tem, que ela é inefável, incompreensível em natureza, ele de fato jamais teria esses comportamentos aqui, né? Então assim, o que eu consigo enxergar é que esse Deus tinha intenção, e a intenção dele para a espécie humana, que é ocultada até no prefácio da leitura do Gênesis que eu fiz aqui, é que, tipo assim, o que ele estava buscando na espécie humana é especificamente a linhagem, a família, né, a árvore genealógica mais submissa, né? O que ele estava procurando, e por isso que ele selecionou Adão entre tantas pessoas, é que Adão eventualmente ia dar origem a Noé, que ia dar origem a Abraão, que faria o acordo com Deus, né, para criar a religião dele, né, a religião, no caso quando eu digo Deus falando Javé, e eventualmente também daria a luz, né, a Jesus Cristo, que seria o Cordeiro perfeito nessa visão. Então o que esse Deus queria desde esse momento é isso, é começar a encontrar no meio de todas as pessoas que existiam no mundo aqueles que seriam mais obedientes, que mais se curvariam à vontade dele, né? E isso daí é observável logo de cara no texto, né? E eu achei curioso que no prefácio do Gênesis ali tem várias considerações, e uma dos que o tradutor faz ali, ou sei lá, como é que se chama, se é apenas tradutor ou algo mais do que isso que eu deveria incluir, em quem faz sei lá, uma adaptação
bíblica desse texto, né? Que diz basicamente assim que Abraão eventualmente vai, porque ele fala que o Gênesis está falando do início, literalmente a palavra Gênesis quer dizer o início, o começo, blá blá blá, essas coisas. Mas ele fala que está falando do início da linhagem que levaria até Abraão, que levaria até Jesus Cristo, e diz que Abraão foi selecionado única e exclusivamente pela graça de Deus e por nenhum mérito próprio. Então é muito engraçado eles fazerem esse destaque, e é o tipo de coisa que eu, com a minha mente crítica, eu jamais vou conseguir aceitar, compreender, e nunca vou conseguir comprar. Dizer que Abraão foi escolhido sem nenhum mérito próprio, e quando digo sem nenhum mérito próprio, não que ele tivesse que fazer algo para Deus escolher ele, mas o ponto é, Deus escolhe Abraão entre todas as pessoas que existiam no planeta Terra, meu irmão. Então tu dizer que poderia ter sido qualquer outra, eu não tenho como acreditar. Eu acho que tinha alguma razão, teve, provavelmente várias, entendeu? Justamente a gente vai vendo ao longo do relato bíblico, né? E daí eu já passei de 20 minutos, eu vou deixar para mencionar da questão de Abel e Caim em outro episódio, porque eu já vou devanear bastante, vou me aprofundar muito sobre quem foram essas figuras, né? Porque a questão é, todos esses textos foram escritos por Moisés, ditado por Deus. Então, as informações que Deus fez questão de compartilhar e tudo que ele deixou de não contar para nós, eu acho que abre muita margem para crítica, para especulação, para analisar o que foi mencionado ali. Como eu disse aqui, Adão viveu por 900 anos e pouco nos é dito sobre o que ele viveu. A personalidade de Adão, o que ele fez, deixou de fazer depois que ele foi expulso do Jardim do Éden, sabe? A gente sabe da genealogia dele, mas assim, 900 anos, né, cara? O maluco não deve ter ficado aqui só plantando bananeira. Alguma coisa ele deve ter feito, né? E mesmo vale para Eva, etc e tal. Então, assim, é curioso que quando Deus foi lá dizer, Moisés, escreva o início da história da humanidade, fala isso, porque isso me importa, é isso que eu quero saber. Ah, e é só mais uma coisa que eu vou aproveitar, já que eu cheguei até aqui, né? É dizer que fica bem evidente no livro também que Adão e Eva não é o início da humanidade como um todo. Até porque quando eles são expulsos, é sabido que eles vão se encontrar com pessoas de fora do paraíso, né? E depois, mais além, quando chegam os filhos deles, quando Caim é expulso, ele casa com uma mulher dita pagã. Então, assim, ao contrário daquela coisa que eu achava assim, peraí, tem gente que acredita que o relato bíblico está querendo dizer que Adão e Eva são os primeiros seres humanos que existiram. Então, assim, eu não sei quanto que essas informações foram melhor traduzidas a ponto de ficar bem claro no texto bíblico. Mas, na minha opinião, não há dúvida de que Adão e Eva não são os primeiros seres humanos, sabe? Eles não foram criados como os primeiros seres humanos, já existia humanidade aqui, e eu acho que até dentro do texto dá para entender isso, baseado no que vem no primeiro capítulo de Gênesis. Então, o que eles têm de diferente, na minha opinião, é essa expansão de consciência, ou talvez esse início de Jeová querer encontrar a linhagem perfeita para fazer as alianças que ele precisa para ser cultuado como uma divindade única e exclusiva, e eventualmente dar a luz ao Cordeiro perfeito, que isso serviria aos propósitos dele de alguma forma. Mas é isso aí, né? Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Se tu me vê no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. Se tu vê no TikTok, deixa um like e passa a me seguir. E valeu! Até o próximo vídeo aqui, que pode ou não ser sobre a Bíblia.